pensa, quando terminar o ano você vai levantar um caneco. Ele não tem nem essa perspectiva. Ele sabe que é quase impossível, embora no ano passado ele tenha chegado muito próximo da final da Copa do Brasil. Mas ele não tem no horizonte, assim, não, eu vou levantar uma taça esse ano, no ano que vem, o clube vai estar saneado no ano que vem. Ele não consegue relaxar. É sempre tudo no limite e tudo dependendo demais da participação dele em São Januário. Jogo a jogo, né? Então, meu abraço ao torcedor do Vasco, o torcedor que não tem direito a sossego hoje no Brasil. Ainda é obrigado a ver o Lloyd Augusto fazer graça dentro do campo. Porque aí acho que é pior ainda, né? É muito amor, assim, é muita prova de amor, é muita resiliência. Meu abraço ao torcedor do Vasco. Vamos aos melhores momentos e contar essa história da classificação dramática vivida ontem em São Januário. Quando o Vasco faz 1-0, acho que ele pensou, pô, hoje vai, né, cara? Hoje eu vou poder curtir, dar uma relaxada, me divertir com o meu time. Não, não vai, torcedor. Você está condenado a sofrer com o Vasco, não sei por quanto tempo, mas você não tem direito ao relaxamento. O Lino falou sobre o controle que o Operário teve em cima do Vasco, né, no segundo tempo. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que o primeiro tempo foi mais do Operário. Eu falei do CSA, cara. O Operário não. Foi o contrário. Você falou que o Vasco sofreu. O Vasco acho que não sofreu tanto. Eu achei que o Operário foi melhor do que o Vasco nos 90 minutos. Nos 90? Achei, principalmente nos 45 minutos. Eu tô falando nos 90, quando eu falo 90, na maioria do tempo. Sei. Tá? Raia fez 1-0. Você vai falar assim, mas o Vasco foi melhor dos... Mas vocês não acharam que aí já era? Peraí, gente, em cima das imagens, vocês não acharam que depois do 1-0 já era? Cara, 1-0, né, sim, cara? Sim, já era pro Vasco. Não era. Mais ou menos, hein? Então, olha essa bola. É porque, assim, pra mim, o Vasco teve um problema defensivo no jogo que foi exatamente esse setor aí, onde o Operário trocava passe e entrava na defesa do Vasco, ainda descoordenado ali entre o Hugo Moura, Tietê, às vezes o Coutinho demorava um pouquinho a pegar um dos volantes da equipe adversária. Eu acho que o Vasco foi melhor no primeiro tempo, cai de produção no segundo, mas foi um jogo que ficou sob risco o tempo inteiro. Talvez seja isso que você queira dizer, Roger. Assim, pode ser, Coutinho. É um jogo que o Vasco, se você for pegar friamente o jogo, o Vasco teve mais chance de gol, o Vasco finalizou mais, o Vasco só não teve mais a posse de bola por conta do segundo tempo. E aí eu acho que entram dois componentes aí. Primeira parte física. Olha essa bola. É muito ruim. E não estava impedido. Esse lance foi marcado impedimento, mas ele não estava impedimento. Daniel Amorim, que jogou no Vasco, inclusive, na Série B. Vasco, pra mim... Já é a segunda defesa. Essa defesa é muito difícil, cara. Essa no primeiro pau... Acho que tem uma queda física no segundo tempo, que é compreensível, né? Número 1, quantidade de jogos que o Vasco teve superiores ao Operário. Número 2, o tipo de jogo que foi do final de semana, precisando dar uma resposta. Número 3, troca de preparador físico em meia temporada, vai mudar a carga de trabalho, até se entender o que cada jogador tem que fazer ali, o time vai ter uma queda física mesmo dentro dos jogos. E a necessidade do Operário, de buscar o placar, e é um time organizado. Tecnicamente, ele está abaixo do Vasco, óbvio que está. Mas é um time organizado, é um time que sabe o que fazer dentro de campo, né? Sabe o que fazer para ser competitivo. O Vasco não atropelou o Operário em momento nenhum. O Vasco teve momentos de superioridade ao longo do jogo, sobretudo na primeira etapa, e aí acabou sucumbindo no final. Eu acho que o gol do Operário sai, inclusive, no momento do jogo em que não parecia que o empate ia sair. Acho que o Lino falou sobre isso na abertura aqui. O Operário tinha a bola, rondava a área do Vasco, mas não criava nada. Não, o Vasco teve um contra-ataque. Não foi só um, não. Cara. Tem dois chutes do Piton de fora da área, tem um chute do Lloyd, que aliás a gente vai falar daqui a pouco da presepada que ele fez dentro de campo ontem. Tem uma outra jogada do Nuno, que ele já estava cansado, recebe na área, ao invés de cruzar rasteiro pro jogador que estava entrando, acho que era o Ryan, ele chuta de canhota para fora. E o Operário tem aquela cabeçada que a gente viu no primeiro pau, e depois tem um gol. Além daquela finalização muito ruim do Daniel Amorim, que não dá para considerar. O jogo estava fechando mesmo, era a última bola. Assim, eu não acho que o Vasco tenha sido inferior ao longo dos 90 minutos. Mas que foi um jogo que ficou o tempo todo sob risco, ficou. E é natural, né, gente? Vamos combinar. É o terceiro jogo de um trabalho totalmente diferente. A gente não pode achar natural. Mas não é natural o Vasco, num terceiro jogo de um time que muda totalmente de um treinador para outro, ter momentos de sofrimento contra o Operário. Então, bem, porque o Vasco também está numa Série A, não é numa Série A menos, cara. O Vasco também é um time de Série A menos. É da metade para baixo, exato. E aí, quando você encara um time de Série B+, ainda que seja o quinto colocado, mas é um time competente pra caramba, cascudo, né, campeão estadual, você pode sofrer. Eu acho que o Vasco não deveria ter sofrido tanto. Então, mas acho essa plausível é a questão. que ele sofre. Essa é a questão. Plausível.
Vocês me convenceram. De repente, é que como o Operário teve mais posse de bola, parecia que o controle estava nas mãos do Operário o jogo inteiro, entendeu? É que isso eu não consigo entender o Vasco dentro de São Januário, um time de Série A jogando contra um time de Série B, um time de uma torcida espetacular, de um ambiente, de uma atmosfera que São Januário se transforma. Mas você concorda que você está pensando no Vasco ideal? No Vasco gigante? Não. Nesse Vasco? Você está pensando nesse Vasco? Estou pensando nesse Vasco contra o adversário de ontem. Eu não estou pensando no Vasco jogando contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Cruzeiro. Estou pensando jogando em casa, com o resultado de Copa do Brasil fora de casa, um resultado ok, trazendo um jogo para dentro de casa contra o Operário. Eu estou pensando exatamente nesse cenário. Mas... E o Operário ter o controle do jogo, ter a posse de bola do jogo, né? O segundo tempo, o primeiro Vasco teve 60. E ainda acho que o Vasco sai na frente por uma falha, um frango. Uma falha do zagueiro também. O zagueiro mas tem contexto, o Vasco estava jogando bem naquele momento, Roger. Mas o último pênalti era ele, coitado. E um zagueiro que está entrando agora. E fez um bom jogo. Antes de o Operário bater... Ele entrou bem contra o Palmeiras também. Antes de o Operário bater aquele pênalti que poderia ser o decisivo, né, que o Léo Jardim pega, depois o Vasco consegue mais adiante ter de novo a terceira defesa dele, aquela confusão que teve entre os jogadores e tal, aquilo ali teria sido provocado pelo Verratti. O Verratti teria encaminhado uma discussão para mudar o ambiente, para desestabilizar o batedor, para criar um outro tipo de situação, né, que propiciasse ao Léo Jardim pegar o pênalti que ele acabou pegando, mantendo o Vasco na disputa. Temos, inclusive, essas imagens das confusões nos pênaltis. Peço que a gente rode, página 15. E isso aí teria, de alguma forma, ajudado a compor aquele cenário ali, né, de instabilidade e tal, que mostra que o Vasco tem esses jogadores cancheiros e a gente pode discutir isso. Porque não dá para transformar a normalidade em algo natural. Como descreveu o Lino, isso acontece... Logo depois da perda de pênalti do segundo do Vasco que perdeu. Não. Paulo Henrique. Depois que o Paulo Henrique perdeu o pênalti, que o jogador do Operário vai bater para fazer. Para decidir. Classificar. Verdade, porque ele tinha o match point. Isso. Me pareceu num primeiro momento que a discussão era entre o Alano e o Hugo Moura. Os dois estavam mais... Não, o Tietê deixa escapar depois que foi o Verratti que puxou aquilo ali, que não tinha nada. Que o Verratti do nada resolveu e criou aquela confusão toda ali. A coisa se desestabilizou e se criou aquilo ali. Eu acho assim, eu acho que isso faz parte do jogo. O jogo provocar um jogo mental, futebol também. Há várias formas de imposição, já falamos algumas vezes sobre isso aqui. Agora, o que eu acho mais legal do Verratti foi a hora que o Lloyd Augusto, né, que tem todo aquele histórico ao longo do jogo, começa a caminhar para a bola, começa aquele burburinho em São Januário. Porque era natural. Foi o penúltimo, né? Porque eles estavam empurrando o Lloyd e o Luiz Gustavo. O Lloyd quando já não tinha como... Por todo o cenário criado e o Luiz Gustavo, por ser um menino, né, ainda. E aí, na hora que o Lloyd começa, ele vai andando junto com o Lloyd e pede aplausos da torcida. Isso dá uma freada naquele murmurinho que estava começando a acontecer. E o Lloyd vai lá e faz o gol de pênalti. Bate bem, não estou dizendo que foi por isso, mas isso certamente deu mais confiança pro cara. Ali o Lloyd se tocou de que ele tinha feito besteira durante o jogo. O Lédio Carmona chamou a atenção para isso durante o jogo. Que teria até tirado o Lloyd que tinha entrado, né? Teria tirado o Lloyd porque ainda tinha substituição durante o jogo, porque você não se refere você não vai no treinador, né? Mas eu não acho do jeito que o Lloyd foi de forma desrespeitosa. Isso a gente tem que entender porque são captações de imagem durante o jogo que a gente não sabe se é do momento ali. O Diniz estava chamando ele, cara. Mas esse lance que ele bota a mão no ouvido é depois de uma jogada que ele chuta, o goleiro faz uma defesaça. E, pra mim, ele tá fazendo isso pro torcedor, não tá fazendo pro Diniz. Pra mim, eu fiquei com a mesma sensação ele na hora. Ele tá sendo vaiado, já cobrado, não sei o quê, ele fala pro torcedor, pô, e agora? Vocês não vão me aplaudir? Né? Tudo bem, me vaiar quando eu errei. E agora que eu acho que não era com o torcedor, então, acho que era com o Diniz. Assim, para não deixar o telespectador maluco da gente falando de chuchu e a imagem mostrar maçã, vamos mostrar agora essas questões envolvendo o Lloyd, que vocês estão... Olha lá, o Verratti dando apoio. A hora que ele tá indo para bater o pênalti. Isso. Mas antes disso, ele bateu muito bem. Bateu muito bem. Antes disso, vamos contar como é que chegou essa situação, esse momento tenso envolvendo o Lloyd no jogo de ontem. É a primeira historinha de personagem que a gente conta para vocês do jogo de ontem. Eu tô com o Roger nessa questão, eu acho que foi para a torcida. Pedalou na linha de fundo, Lloyd tá no 1 contra 1, tá no mano a mano, Lloyd tentou ali um elástico.
E aí a bola escapuliu. Neto Paraíba para ninguém. E a torcida enlouquece com o Lloyd. Com elástico. Um misto de vaias e risos aqui, velho. E agora o Diniz perdeu a paciência com ele. Tá aí Fernando Diniz. Tá vermelhaço, Diniz. Tá chamando o Lloyd, né? É isso? Chamou e o Lloyd falou, peraí. Aí fez assim com os braços e ficou lá. Lançado o Lloyd. Ferretti espera o cruzamento. Chega bem a cobertura de Alan Godoy. Ele ainda tem 2 substituições. Tira o Lloyd. O Lloyd fez a maior força para jogar no Vasco, né? Fez live falando do Vasco. Agora, essa relação do Lloyd Augusto com o Fernando Diniz não vai ficar boa. O Diniz chamando ele, se a gente puder até mostrar a imagem que a gente mostrou há pouco tempo, que mostra que o Lloyd parecia não tá dando ouvidos ao que o Diniz tentava falar com ele. Tipo assim, não vou ouvir. Então, não sei se vai ficar ruim pro Lloyd isso aí. Lloyd ajeitou, bateu de fora! Elias! Sensacional! Cadê? O que a torcida vai falar? Eu quero ouvir! Olha o Lloyd falando com a torcida. Defesaça do Elias. Pra torcida ou pro Diniz? E ganhou a torcida. Ganhou aplausos do Diniz. O Diniz vibrou muito com a finalização e fez uma vibração grande, assim, com o lance. Parabenizou o Lloyd e bateu palmas. Não, comigo não aconteceu nada. Eu nem sei muito isso, sabe, do gesto que ele fez. O pessoal tá falando e eu tava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida tava já irritada com ele, mas a intenção era de ajudá-lo, de orientá-lo para ele continuar jogando. Então eu não sei, eu preciso conversar com ele para saber o gesto que ele fez. Eu estava falando agora com o pessoal da assessoria de imprensa, de fato eu também não interpretei assim. Estava tão focado no jogo que para mim não teve problema nenhum. Diniz foi quase na área técnica do Operário. Chegou na área técnica. Ele chegou. Essa foi uma das muitas histórias dramáticas do jogo de ontem. A situação do Lloyd. Ficou claro que era pro Diniz e não pra torcida, né? O quê? Não. Não, eu não sei. Pra mim, ficou claro. Ficou claro. Eu também achei que era pra torcida. Ficou claro que era pro O primeiro é pro Diniz, o segundo é pra torcida. Não, sim. O primeiro pro Diniz é quando ele fala assim... O primeiro que não tá ouvindo tipo, ali... Ah, sim, isso sim. Ele dá um... Depois do chute, acho que é pra torcida. Alguém fala com ele, não sei se o Piton, não sei o quê, ele falou, não, deixa ele falar. Aí depois, quando ele finaliza e ele faz isso aqui, o segundo esse é pro torcedor. Tipo, pô, vocês estão me vaiando, agora eu fiz esse jogo. Então eu vou aumentar o meu abraço e solidariedade ao vascaíno, que viu tantos craques ao longo da sua história e agora tem que aguentar o Lloyd fazendo assim pra quem vai... E depois de um chute que não entrou. Com todo respeito ao Lloyd. E depois de um chute fora da área que não entrou, gente. Com todo respeito ao Lloyd, cara. A sorte do Lloyd, cara, é que maluco entende maluco, cara. E aí aquele ambiente ali tava tão enlouquecedor que o torcedor vai acabar compreendendo, o Diniz vai acabar... O torcedor vai acabar compreendendo se ele jogar a bola. Então, eu não sei entra lá e joga, que a coisa vai, porque entrou no liquidificador das emoções ali de um jogo maluco como esse, cara. Acho que o contexto pode salvar o Lloyd mais adiante, mas tem que jogar bola. É isso. Mas, o que salva jogador é bola. Meu irmão, só tem uma coisa para salvar jogador: bola. Cara, o problema é que os malucos que passaram pelo Vasco eram todos craques, né? O Lloyd precisa jogar um pouquinho só. Eu acho que não vai chegar nem perto desses caras aí. Com todo respeito a ele, assim, não acho que ele... Você acha que ele se queimou? Não, definitivamente não, até porque ele está no início da passagem, mas eu acho que ele vai ter que fazer mais do que deveria fazer antes de fazer esse gesto aí. Eu estou tirando como referência as manifestações em diferentes locais de torcedores do Vasco. O problema no do estádio, rede social, comentário em site. Sim. Por exemplo, fiz um texto do jogo do Vasco ontem. Se você entrar lá, todo torcedor do Vasco tá falando do Lloyd. Esse cara não pode fazer isso. Esse cara... Hoje de manhã só se fala disso. Fala mais do Lloyd do que do jogo. Então chega de Lloyd. Vamos tirar o Lloyd da tela. Vamos tirar o Lloyd da tela. O Lloyd é um jogador com baixíssima capacidade técnica para te dar opções num jogo fechado, em que você tem que construir, em que você tem que buscar jogadas individuais, associações curtas, inteligentes, movimentos ordenados. Ele vai te dar pouquíssima opção para isso. Agora, ele pode ser um cara importante quando o Vasco tiver que jogar com linha baixa, contra times melhores, que a saída dele, ele é um desafogo, né, de velocidade. Contra o Palmeiras, ele fez um bom jogo em Brasília, antes dele sair machucado. Entrou bem contra o Cruzeiro também. Então, são opções
que ele pode te dar. Agora, você não pode cobrar dele jogo curto, jogo individual, de habilidade, jogo de associação técnica. Então ele não vai jogar com o Diniz, cara. Tudo que o Diniz ontem no segundo tempo... Ontem eu quero que a gente mude de assunto do Lloyd, já foi muito Lloyd, né? Não, verdade, cara. Sim. Deixa o coitado do vascaíno ter que ouvir 20 minutos sobre o Lloyd. Já foi o Lloyd. Foi. Vamos pro Diniz. O Diniz, cara, que é um cara que vive intensamente os jogos, a câmera fechava nele, eu falei, cara, o Diniz deve estar uma erupção, assim, cara. As reações dele nas disputas de pênalti, cara. Eu falei, cara, alguém dá um copo de água, alguém acalma esse homem. De novo? Alguma coisa de novo? Não, então, mas é que o Diniz é que não me surpreendeu em nada. Ele é exatamente ele aí. Exato. É que agora ele tá no Vasco, Roger. Ué, mas agora ele tá no Fluminense, no Cruzeiro, no... Eu sei, mas é que agora ele tá no Paulo. time do drama, cara. Né? Entrou em campo algumas vezes ontem. Foi na área técnica do Operário uma hora. É que ele sabe que tem coisas que ele não pode dizer agora. Tá só começando o trabalho. Então não... Daí vem a minha questão de normalidade desse cenário. Não dá, ele olha e diz, não é hora não é hora. Ele olha pro Coutinho, cara, o teu xará dentro de campo, e em alguns momentos eu ficava angustiado. Coutinho preenche o espaço, Coutinho vai para a bola curta, Coutinho... A gente olhando, a gente fica angustiado. Essa hora eu queria dar um abraço do Diniz. Depois, beleza. Mas falei, cara, alguém dá um copo d'água, alguém, pelo amor de Deus, cara, dá uma palavra assim de calma pro Diniz. Quer dizer que o Felipe Coutinho é o craque do time, cara. E eu ainda acho ele um grande jogador. Só que você via na metade ali, na segunda parte do primeiro tempo, ele sem fôlego, sem condições de acompanhar as jogadas, impossibilitado de colaborar. Eu não sei se é uma questão física, se ele não consegue superar. Há 7 anos quase assim, né? Caramba, cara, ele não alcança o jogo. Até quando vai esperar o Coutinho? Pois é. Até quando? É isso mesmo, esse tempo todo. E o Diniz falou que treinou... Ele não jogou no Barcelona, ele não jogou no Bayern, ele não jogou no Mas se for só físico, é uma questão de gente, o futebol de repente mudou, ficou mais moderno, ficou mais intenso e ele não... Faz 7 anos, não é de repente não, faz 7 anos o declínio do Coutinho. Ele não alcança o jogo, cara. Faz 7 anos o declínio. Agora, eu acho... Ele foi um dos principais jogadores do mundo ali até 2018. Ele foi. Antes de ser contratado para o Barcelona. E há 7 anos há um declínio muito claro do Coutinho. Ele não desaprendeu, né? Mas há um declínio, é fato isso. Mas vocês acham isso irrecuperável? Eu não sei. Eu queria ver um pouco mais. Eu acho. Cada vez mais eu acho assim... Irrecuperável como? Voltar ao nível próximo que ele já teve? Não, aí não. Nível brasileirão, competição, aí não colaborar com o Vasco. O que ele já foi no Liverpool, irrecuperável. Agora, tem um nível para jogar aqui, aí eu não sei. Eu acho que ele pode ser protagonista do Vasco, desde que o Vasco tenha jogadores, não no nível dele, porque não vai ter, mas alguém para revezar com ele. Passar mais, que ele não fique tanto... Tinha o Payet, cara, e o negócio não é... só que talvez esse cara não seja o Payet. Esse é irrecuperável nível Master Iber Dumber. Se você entende, ou as pessoas dentro do Vasco têm esse mesmo entendimento que você tem, que alguém tem que revezar com ele, descansa ele, mesmo que não tenha. Sim. Eu prefiro que ele jogue lá 1, 2 no mês e jogue absurdamente, seja um Coutinho, do que ele jogue 8 e seja um jogador normal. Tô totalmente de acordo contigo. Eu ia chegar aí. Descartável. E acho que assim, ele vai jogar 2 absurdamente, bota ele só 2 vezes. Se o Diniz conseguir fazer o time evoluir e incorporar as ideias dele, o Coutinho tem que ser visto de uma outra forma, assim como o Ganso passou a ser visto de uma outra forma no Fluminense. Falamos sobre isso semana passada aqui. O Ganso parecia irrecuperável no Fluminense. Parecia. É isso aí, torcida do Vascão. Vocês acompanharam aí o Seleção da Sport TV. Agora vamos aqui, pessoal, com o SBT Esportes Rio, trazendo as últimas informações do Vasco sobre polêmica aí. Uma pequena polêmica aí envolvendo o Lloyd Augusto, né? Que não dá nem para dar atenção pro Lloyd. Em futebol não tem, polêmica não tem, então. Pessoal, classificação do Vasco nos pênaltis, brilhou o Léo Jardim, né? Catou ali os pênaltis, garantiu o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil. Pessoal, vamos com o SBT Sport Rio, como eu falei, e já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes, torcedor vascaíno. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo.
Fazer o máximo de cobrança que a gente puder e se depender dele, a gente sempre tem certeza que 1, 2 ele vai sempre pegar. E qual vascaíno não gostaria de dar um abraço como esse no Léo Jardim depois do jogo? Lucas Pedrosa, antes de você se irritar... eu não vou me irritar. Vene, o que queremos hoje? Entretenimento. O que queremos hoje? Entretenimento. O que tivemos ontem à noite, a gente quer aqui agora. Eu quero que você se irrite. Porque ontem foi entretenimento. Uma coisa. Pedrosa, vem pra aula de yoga comigo, vai te fazer bem. É melhor. Fazer bem. Eu acho bom. Não tô conseguindo ouvir. Vem pra aula de yoga, Lloyd, Pedrosa. deixa eu falar uma coisa pra você. Ontem, 2 heróis da noite. O primeiro, o Léo Jardim, obviamente. Lógico. Alguém discorda? E o segundo, o Verratti. Fernanda, o Verratti? Você explique, por favor, porque o outro herói da noite é o Verratti. Onde tem herói, tem vilão, Pedrosa? Tem. Sempre tem. Tem o bem e o mal, velho. Eles andam lado a lado, a linha é tênue. Eu não aguento mais. Tênue. Esse é o futebol. O Verratti, Fernanda, ele não fez uma boa partida, tá? Ele não fez gol, ele não conseguiu... Teve até um gol que ele perdeu no momento que o Lloyd deu o passe pra ele acabou demorando pra poder chutar. Assim, se a gente for colocar a partida do Verratti, foi pior do que as últimas que ele tinha feito. Só que na hora do pênalti, meu amigo, e aí você vê o que é uma liderança positiva e uma liderança que faz total diferença no jogo mental de todas as equipes e principalmente numa disputa de pênalti. O Operário tinha a oportunidade de fazer o gol que ia dar a classificação ao Operário. O jogador do Vasco tinha perdido e o Operário tinha na cobrança alternada aquele momento para fazer o pênalti. Antes da cobrança, antes da caminhada que você passa tudo na sua cabeça, o senhor Verratti arrumou uma confusão ali e aí veio o Hugo Moura, veio o Tietê, veio todo mundo desestabilizando o jogador do Operário. O que aconteceu depois? O que, Pedrosa? O Operário perdeu o pênalti. Então, tem que respeitar o homem, é realmente uma liderança muito positiva e que fez total diferença naquele momento da partida. Mas o grande personagem é o Léo Jardim. Chegou a hora. A gente quer saber, Léo Jardim? Já mostramos aqui Léo Jardim, não foi, ô Venê? Já tá visto. Grande goleiro é Léo Jardim. Queria ele no meu fogão. Agora eu tenho meu John lá também, tá bom? Mas é um grande goleiro. Porém, eu quero ver você. Eu quero ver o senhor... Eu não vou falar isso não, que você pode cortar mal. Nervoso! Vamos lá. Primeiro tempo, assim, ontem a gente comentou, né, que a equipe do Operário não é nenhuma baba, é o principal time hoje do Paraná, no sentido de ter sido campeão paranaense. É uma equipe que tem Bosquilha, tem Alano, tem Fran Sérgio, tem outros jogadores que já são experientes. Então, tá longe de ser uma equipe, por exemplo, que viria a São Januário só para se defender. Muito pelo contrário, teve uma postura de defesa no primeiro tempo, mas conseguiu ter alguns escapes, conseguiu ter alguns contra-ataques. E o Vasco, mesmo assim, controlou o jogo no sentido de posse de bola, teve oportunidades também, e foi justamente no momento que o Ryan escuta uma orientação do Fernando Diniz para ele marcar sem bola. Ele geralmente começa o jogo do lado direito e ele estava lá do lado esquerdo, e aí um passe do Luiz Gustavo acaba caindo no pé do zagueiro do Operário e o Ryan acredita na jogada, porque ele escuta a orientação do Diniz e isso premia o Ryan, que já tinha feito uma bela partida contra o Fortaleza e fez o gol contra o Operário, deixando o Vasco com uma vantagem parcial nesse primeiro tempo. Aí, no final do primeiro tempo, você já sentia um sinal de desgaste dessa equipe. Vale lembrar, o Vasco veio da Argentina contra o Lanús, jogou no sábado contra o Fortaleza e só foi substituir aos 41 minutos, e de sábado para terça é um curto período de tempo para você descansar. Então, claramente, esses jogadores sentiram um desgaste. Só que o segundo tempo, quando virou para o intervalo, o Diniz voltou com a mesma equipe e o Vasco ficou 20, 25 minutos sem conseguir jogar. O Operário começou a ganhar campo, empurrar o Vasco nas linhas, o Vasco até tentava sair com os escapes ali de contra-ataque, teve uma oportunidade com o Piton que ele achou pro Verratti, depois um chute de fora da área também, que o goleiro fez uma belíssima defesa, mas o Operário estava gostando da partida. E a sensação que passava é que a qualquer momento o Operário poderia ter feito gol. E aí, os cruzamentos que são o terror do Vasco, acaba punindo o Vasco da Gama naquele momento. Só que antes do gol, do fatídico gol, eu acho que o Fernando Diniz demora a mexer. Porque ele mexe, tira o Coutinho e o Nuno, que já estavam cansados naturalmente, e ele coloca o Matheus Carvalho e o Lloyd,
que é o tal personagem da partida além do Léo Jardim. A gente já vai falar dele. Vou falar, então não vou nem falar agora. Isso. O Lloyd entra, isso não consegue surtir um grande efeito na equipe do Vasco. Acho que no final da partida o Diniz demorou a mexer, o Tietchan já estava muito cansado, talvez para bater pênalti ele não tenha mexido, mas ele já estava muito cansado e ele poderia ter colocado o Paulinho para segurar o resultado e ter mais válvula de escape, ele poderia ter colocado o Jair. Eu acho que assim, o jogo do Vasco ontem não foi um jogo ruim, mas foi um jogo perigoso e o Vasco não conseguiu oxigenar a sua equipe desgastada justamente porque para mim o Diniz demorou a mexer no final do jogo. E aí o que aconteceu? O Operário, que já estava mais próximo do gol, acabou conseguindo fazer um cruzamento ali numa virada. O Lucas Piton, que tinha feito uma belíssima partida até o momento do gol, ele falha novamente e tem sido notório. Essa falha defensiva do Lucas Piton na bola aérea, infelizmente, manchando um pouco do bom jogo que ele fez. 1-1, vai para os pênaltis. Léo Jardim é o cara, é o melhor goleiro do Brasil na minha visão, é o mais decisivo e deveria ser chamado para a seleção brasileira. Essa vaga de terceiro goleiro da seleção brasileira está em aberto e o Léo Jardim tem que ser cogitado entre Alisson, Ederson e, no caso, essa terceira vaga, que tem o Lucas Perry jogando muito no Lyon, que tem o Fábio, que tem o John, que tem o Hugo Souza, que tem o próprio Bento, que está lá no time do Cristiano Ronaldo Al Nassr. O Léo Jardim não deve a esses goleiros em nada. E a fase dele, não é fase mais, são 2 anos desde que ele vestiu a camisa do Vasco, jogando em altíssimo nível. Então tem que parabenizar o Léo Jardim, porque é um grande goleiro. Você falou que o Rayan escutou a questão aí do Diniz e por isso conseguiu performar ali e fazer o gol. Venê, mas tem um cara que não quis escutar o Diniz. Ele ficou de pirracinha e eu quero saber o quanto isso pode ter atrapalhado o enredo da partida do Vasco. Porque o Lloyd fez um gesto pro Diniz e pra comissão logo após uma finalização, né, pelo Vasco. E eu quero saber o que aconteceu. O Lloyd fez isso aqui, tá? Mas antes disso, tem um corte que é um pouco antes disso, né, Pedrosa? Em que o Diniz fica, Lloyd, chamando ele, Lloyd. E ele, depois filmam ele e ele faz assim, ó, deixa ele falar, uma coisa assim, né? Sim, foi isso mesmo. Depois que ele chuta gol, aliás, ele fez aqui, ele fez o gol? Não. Ele fez o gol, não? Ele nunca fez gol. Eu confesso que quando eu vi o replay, eu achei que tivesse sido o gol. Porque eu falei assim, o cara não gritou gol pra ele fazer esse gesto? Não, porque não foi no gol, mínimo não. ele fez um gol. Ele só acertou o gol. Que é o básico, né? Eu não sei, acho que sim. Que atacante costuma fazer, geralmente. Eu já vou contigo, a história foi essa. Venê Casagrande, o quanto isso você acha que pode desestabilizar ali? Porque o gol do Vasco foi uma bobeira naqueles minutos finais ali de lampejo, assim. Não tô botando a culpa no Lloyd, não, gente, pelo amor de Deus. Mas isso acaba atrapalhando um pouco, Venê. Olha, Fernandinha, quem sou eu para dizer isso? Mas é óbvio que o Lloyd atrapalhou de alguma maneira a atuação dos demais jogadores e até mesmo deve ter irritado o técnico Fernando Diniz. Eu acho que vai além de atrapalhar o time. Eu acho que isso aí é falta de respeito com o profissional, no caso o treinador, que é o comandante dele. E repito, se ele tivesse feito isso aqui depois de fazer um gol, a gente poderia até tentar entender a situação. E nem foi gol. É isso aí, torcida do Vascão. Embora para mais uma notícia. O técnico do Tottenham comenta a relação com o Vasco e despista sobre torcida. Vai que um dia trabalho no Brasil. Ange Postecoglou, finalista da Liga Europa nesta quarta, revela a partida contra o time carioca na década de 1980 e idolatria por Roberto Dinamite. Ange Postecoglou vai disputar a final da Liga Europa nesta quarta-feira em um grande clássico contra o Manchester United, com acompanhamento ao vivo do GE. Em meio à preparação, o treinador revelou uma conexão curiosa com o Brasil ao falar sobre o Vasco. E Roberto Dinamite, aliás, o comandante do Tottenham, despistou sobre uma possível torcida pelo clube carioca. Eu tenho que tomar cuidado quando falo para quem torço. Vai que um dia eu treino algum clube no Brasil, sei lá, acabo no Corinthians, por exemplo. Isso me traria problemas. Sempre amei o futebol brasileiro. Na verdade, joguei contra o Vasco da Gama em 1985. Eles foram à Austrália e o Roberto Dinamite estava atuando na época. Eu consegui a camisa dele e ainda tenho até hoje. Toda vez que visito o Brasil, sempre há uma lembrança do Vasco, contou Postecoglou. Ele, na coletiva antes da final, Postecoglou
nasceu em Atenas, na Grécia, mas se naturalizou australiano. Na carreira profissional como zagueiro, atuou no Salt Melbourne, hoje na segunda divisão, por 9 anos. O único time no currículo, confronto citado na entrevista, foi num amistoso em 14 de junho de 1985, quando o Vasco venceu o Melbourne por 1-0 com gol de Dinamite. Tottenham e Manchester United disputam a decisão desta quarta no estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha. A final é vista como uma chance de salvação para os dois times que tiveram temporadas abaixo do esperado. O clube de Postecoglou vai em busca do primeiro troféu, enquanto o United quer a segunda taça depois de ter vencido em 16-17. É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.